Umas questões de geografia agora, primeiro uma de geopolítica. Vamos lá, considerando os conhecimentos sobre os acordos comerciais e internacionais, essa referência ao acordo firmado entre quem? Vamos lá. Essa bandeira aqui, a União é uma União Europeia. Esse aqui, o exemplo não, é a bandeira da União Europeia, no qual é um círculo que esse círculo é disposto por estrelas. E aqui do lado é a do Mercosul. É a do Mercosul, simbolizando as estrelas, e esse risco também simbolizando os trópicos e por aí vai. Maravilha, esse é o Mercosul. Então, a alternativa é D, Mercosul e União Europeia. Não tem como errar uma questãozinha dessa, uma questãozinha que tem que ficar atento também com saber um pouquinho mais de política, das bandeiras e por aí vai, e também que é um exemplo, todos eles, de multilateralismo. Porque, por exemplo, a União Europeia não é um risco de bipolaridade, então a gente poderia já cancelar essa questão. Vamos lá. 22 de março de 2011, a Síria passou a ser palco de grande conflito, não equacionado até os dias atuais, do qual participam países cujas ações difusas e inconciliáveis dificultam uma saída pacífica para o confronto. Perfeito. Então, os mapas apresentam a situação do território sírio, tanto em fevereiro de 26, quanto também em março de 2018. Gente, só olhando o gráfico, o que aconteceu? Olha as forças curdas que estão amarelo. As forças curdas aumentaram. Elas tiveram um grande acréscimo. Vamos ver se a gente faz agora. Os rebeldes sírios, olha, que estão em vermelho, eles diminuíram um pouco. Por mais que aqui tinha uma região maior, aqui diminuiu, aqui também diminuiu tudo nessa região, então eles caíram de quantidade os rebeldes sírios. O governo sírio, nossa, esse diminuiu bastante. Olha o tanto que ele estava de cima e olha o tanto que ele diminuiu embaixo. Aumentou, na verdade, me desculpa, o governo aumentou. Aqui tinha pouco, olha aqui em azul, olha o tanto que ele aumentou. O governo sírio aumentou muito. E os Estados Islâmicos teve uma queda gigantesca. Onde ele era esse laranja, ele ficou em algumas partes. Então vamos lá. A questão é, os mapas expõem a redução dos territórios insurgentes sírios devido à perda de apoio internacional? Não, não é a redução, é o aumento. B. A retomada do controle do território pelo governo sírio com apoio da Rússia. Sim, teve a retomada do controle do governo sírio. E a gente está muito evidenciado essa parte aqui em azul ou em cinza, né? O tanto que aumentou. Mas vamos ver as demais, porque às vezes o pessoal fica confundido na questão de teve apoio da Rússia ou não. C. Ampliação da área de ocupação dos curdos. Opa, olha os curdos aqui, eles aumentaram um pouco. Graças à aliança entre Turquia e Paquistão? Não, não foi por causa dessa aliança não. Por mais que algumas partes aqui do território curdo ele perdeu, por exemplo aqui, ele teve uma diminuição, em outros lugares ele teve um grande aumento. Mas essa aqui não está incerta a questão da ampliação da área. D. A limitação da área do grupos jihadistas em função da instauração da doutrina Bush. Lembrando que a doutrina Bush foi no começo dos anos 2000, principalmente após o ataque do 11 de setembro. E ampliação do território dominado pelo governo sírio, garantido com apoio estadunidense. Pelo contrário, os Estados Unidos não teve esse apoio sírio. Então, a certa seria a alternativa B, beleza? Vamos lá, os latossolos são solos minerais profundos, realmente são solos aproximadamente superiores a 2 metros. Apresentam alta permeabilidade de água. Tem essa alta permeabilidade porque ela é feita de argila, a mais profundidade de água, podendo ser trabalhados com grande amplitude de umidade. Apresentam pequena reserva de nutrientes, realmente, por isso que vai gerar pouca matéria orgânica, muito bom. Para as plantas e copo praticamente todas as áreas planas e suave onduladas, sejam chapadas ou vales. Sim, as chapadas são os maiores exemplos de latossolos. Considerando excertos conhecimentos sobre os tipos de solos, sabes que os lotossolos apresentam grande quantidade de matéria orgânica? Não, é baixa quantidade. Baixo teor de lixiviação? Não, é um alto teor de lixiviação. Como ele tem um solo profundo e de alta permeabilidade, então ele é muito propenso a questões de chuva, de enxurradas que pode desgastar o solo desse latossolo.
Horizontes pouco desenvolvidos, pelo contrário, são muito bem desenvolvidos pelo fato de que, como tem 2 metros, todas as camadas do solo são evidenciadas ali. Fragmentos da rocha matriz, aqui já não tem. Não tem fragmentos porque se ele está superior a 2 metros, quer dizer que ele já não é um solo novo, não é um neossolo, ou seja, ele é um solo antigo. E é lógico, mesmo não sabendo as demais, é um alto grau de intemperismo, ou seja, a chuva, ações, por exemplo, de intemperismo físico afetam demais esse latossolo, por isso que acaba sendo formada, por exemplo, chapadas ou vales. Não é à toa. Isso é a alternativa E. Vamos lá, 24, as duas últimas, 24 e 25. As temperaturas caíram na madrugada de 14 de julho de 23, na Serra Catarinense, o que contribuiu para a queda de neve, nas regiões de Bom Jardim da Serra e São Joaquim e Urubici. Os fatores climáticos que explicam a precipitação de neve no Brasil quais são? Vamos lá, para começar, se é em 14 de julho, no Brasil a gente está falando de inverno, isso é importante saber. Outra coisa, a gente está falando de serra, a gente está falando de uma alta altitude comparada no Brasil, né? Não alta altitude comparado com lugares montanhosos. Então vamos lá. Inverno no hemisfério sul e latitude entre 10 graus sul e 20 graus sul. Aqui estava certo, mas aqui na latitude já está errada. A latitude ainda é um fator, mas não é questão de 10 a 20 graus. Porque se a gente pegar o mapa mundi, essa latitude é um pouco abaixo da linha do Equador. Da linha com o Equador bem próximo é de 0 a 10, de 10 a 20 é um pouco mais abaixo. Longitude entre 40 e 50 e relevo de coxilhas. Não é longitude, é latitude. Longitude é ver assim o mapa mundi. Latitude é ver o mapa mundi assim, de cima para baixo. C, latitude entre 20 e 30, beleza, e revelo de altitude elevada. Perfeito. Vamos ver as demais. Inverno no hemisfério sul, perfeito. E longitude de 50? Não tem nada a ver com longitude. Latitude menor que 5 graus, pelo amor de Deus, isso aqui está muito próximo, se não estiver já na linha do Equador. Então isso aqui já está totalmente errada. 25, uma questãozinha que deveria ter sido anulada, mas vamos lá. O sensoriamento remoto é o conjunto de técnicas que permite a aquisição de informações à distância com auxílio de aviões e satélites artificiais. Beleza, o sensoriamento remoto. Qual que é a vantagem da utilização de aviões em relação a satélite? Gente, a questão de que a gente consegue o avião é melhor é pela praticidade. Que às vezes o satélite, muitas vezes, ele tem uma manutenção maior, por mais que ele recobre uma área muito melhor que os aviões. Mas vamos às alternativas. A. São capazes de obter dados paleológicos. Não, gente, vai ver fóssil de dinossauro, nem avião, nem satélite. Isso fica no profundo. Tem baixo custo de implantação e manutenção. Não. Por mais que é em relação a satélite, eu juro que eu entendo. Não é que tem baixo custo. O custo de avião também é muito alto. Só que como ele falou que é em relação a satélite, essa seria certa. Por mais que é uma questão muito capciosa. Não dá para confiar nessa B. C. São menos dependentes de condições climáticas. Pelo contrário, os aviões também são dependentes de condições climáticas. Chuvas por aí, não tem como utilizar um avião para esse tipo de fim. Apresentam menor necessidade de um aparelho receptor. Não, todos eles precisam de um aparelho receptor. Apesar de que, dependendo do tipo de avião, o aparelho receptor talvez possa ser um pouquinho mais evoluído que o do satélite. E realiza um acompanhamento de uma área ao longo do tempo. Não, isso aqui já seria o satélite. Uma questãozinha horrorosa de geografia. Eu achei que a questão da FAMEMA que eles erraram feio. Essa do Mercosul eu acho muito importante. Agora, essa aqui de análise de gráfico aqui, não tem que saber absolutamente nada de geografia. Beleza, uma de solos, muito precisa. Mas essa 24 aqui... É interessante 24, realmente só essa 25 e essa 22 são questões assim, que a FAMEMA errou feio, no caso a VUNESP, né, de ter feito umas questões assim.